nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje temos a alegria de contarmos com a presença, a participação do Dr. Wilson Disposti. Um trabalho magnífico, um trabalho lindo que este homem faz há vários anos, né, na nossa região, na região de Araçatuba. E nós vamos, primeiramente, antes de apresentar, né, todo o trabalho do Dr. Wilson Disposti, nós vamos ouvir primeiramente os cumprimentos. Nelson, uma grande alegria ter você aqui conosco hoje e também aos rádio ouvintes e os internautas do programa Voz do Espírito, que este momento seja gratificante para todos nós. Vamos tratar aqui de um assunto muito atual e complexo da nossa sociedade. Muito bem. Wilson Disposti é delegado de polícia do estado de São Paulo, aposentado, né? Já se aposentou. Há pouco tempo, né? Continuo trabalhando em outras atividades, mas estamos trabalhando. Sim, aposentou como delegado, né? Mas continua trabalhando e muito, né? Ele é professor, né, e mestre em Direito Penal pela Unitoledo, autor do artigo Criminologia, Transtornos Neuropsíquicos e Imputabilidade Penal, selecionado pela USP, né, Universidade de São Paulo, e no CONPED, Congresso Nacional de Pesquisa em Direito, de 2009. Este tema se tornou objeto da sua pesquisa científica com o título Imputabilidade, Interface Penal e Criminológica, né, apresentada como dissertação de conclusão, né, do curso de mestrado em 2010. Realiza palestras e seminários graciosamente focados na totalidade e no desenvolvimento do ser humano. Em sua atuação como delegado de polícia, diante do crescimento assustador da dependência de drogas, sensibilizou-se com os dramas dos usuários de drogas e familiares, e percebendo que os dependentes químicos necessitavam de intervenção terapêutica e não da repressão do aparato policial, imposto pela lei penal, fundou e dirige, desde 1991, a Casa do Caminho Ave Cristo, Centro de Reabilitação para Dependentes de Drogas, em Birigui, estado de São Paulo, aqui a nossa vizinha cidade, né, de Birigui, onde tem aquela belíssima casa, né? Esse é o livro, né, a capa do livro, que foi muito difundido, muito divulgado na época, né, este livro, e por todo o Brasil aí, né? Ele proferiu palestras sobre este tema, sobre este assunto. Vamos então, né, com o Dr. Wilson Disposti. Eu costumo chamar de Dr. Wilson Disposti, né? Não, eu sei que não há necessidade, mas tem outros amigos da gente aí, espíritas também, que já foram da polícia, já foram em vários cargos, né, de autoridades e tal, e eu já desde aquele tempo peguei o costume, né? Dr. Wilson, Dr. Paulo Boscaro, Dr. Vicente Batagello, Dr. Emerson Sumariva, que ainda está, né, no trabalho, então é um hábito. Eu até já falei isso com o Dr. Paulo Boscaro, né? Não tem jeito. Não, você fala Paulo, não. É mania, Dr. Paulo Boscaro. Então mas aos poucos a gente perde essa mania, né? Vamos lá então. Muito bem, Wilson Disposti. Agora sim. O que leva as pessoas ao consumo de... antes eu quero que você fale um pouquinho sobre o seminário, né, que acontecerá em Birigui no dia 7 de setembro, né? Olha só, dia da independência do Brasil. No dia 7 de setembro, na cidade de Birigui, acontecerá um seminário muito importante. Fala um pouquinho para nós sobre o conteúdo desse seminário. Nelson e caros ouvintes, mais uma vez do programa Voz do Espírito, os internautas que nos acompanham, grande é a preocupação hoje das nossas famílias, da sociedade e dos dirigentes espíritas, porque a drogadição ela vem se ampliando cada vez mais e já tomou uma forma de epidemia nacional. Isso demorou para ser reconhecido pelas autoridades brasileiras, mas enfim, isso foi reconhecido e agora os governos estão se preocupando de oferecer tratamento.
Mas acontece que as pessoas, elas buscam inicialmente as pessoas mais próximas, viu, Nelson? Para procurar ajuda, uma orientação, porque é uma certa timidez de tratar do assunto. E desse modo, então, o dependente de drogas, ele se oculta, seja pelo preconceito que existe ainda em torno da drogadição, seja pelo impacto que isso causa na família quando os pais descobrem que um filho está usando drogas, e toda aquela confusão familiar que a gente já sabe como que funciona tudo isso. Então, desse modo, as buscas pelo tratamento é um pouco parcimoniosa, meia cautelosa. E o ambiente da casa espírita é um fórum permanente de convergência de necessidades e necessitados. As pessoas buscam a casa espírita, buscam centros religiosos de maneira geral. Claro que é para a educação do espírito, mas quantos buscam para resolver seus próprios dramas pessoais, seus transtornos, os processos obsessivos que estão aí. E nesse panorama, Nelson, vem surgindo com muita recorrência, com muita repetitividade, pais e mães, quando não o próprio jovem, que precisa de uma orientação e vai falar com o dirigente espírita, vai falar lá no atendimento fraterno. E há uma necessidade, por isso, de uma adaptação, de aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento em torno do fenômeno da dependência de drogas. Porque há inúmeras causas que levam a essa dificuldade, a esse vício, e também, por ser muitas causas que levam à dependência, também tem propostas terapêuticas adequadas a cada tipo de situação. Então, por isso, a boa orientação, a orientação que se ajusta ao determinado caso, é muito importante. Então vamos fazer o convite, né, para todo mundo, né, Wilson Disposte, para todo mundo, mas principalmente as pessoas, os espíritas, né, expositores espíritas, dirigentes espíritas, frequentadores das casas espíritas, de um público do modo geral, né, para que compareça no seminário, é isso? Isso, quem puder ir, será uma grande alegria recebê-los na Ave Cristo, em Birigui, na rua Ave Cristo, número 600, onde o tema do seminário é acolhimento, orientação e tratamento nas casas espíritas. É um seminário, portanto, especializado com esse tema central de como acolher, orientar e oferecer propostas terapêuticas que passem pelas terapias desobsessivas, a fluidoterapia, que é o tratamento pelos passes, e ao mesmo tempo não desconsiderar a oportunidade da medicalização quando isso requer ao caso. E no caso lá, no dia 7, a partir das 8h30 da manhã, né, dia 7 de setembro, as pessoas vai ter um intervalo, as pessoas poderão fazer questionamentos? Exato, foi bom que você repetiu, 8h30 da manhã, no dia 7 de setembro, portanto domingo próximo, e obviamente é um tema complexo e que nós precisamos ouvir também as demandas que têm recebido as casas espíritas, para que a gente troque ideias e formemos uma espécie de um fórum onde os debates, na parte final, seja bastante produtivo, bastante proveitoso ao público presente, viu, Nelson? Muito bem. O que leva as pessoas, geralmente jovens, né, infelizmente a maioria é jovens, mas as pessoas do modo geral, ao consumo, a usar drogas, Wilson Disposte? Sabe, Nelson, poderia dizer assim, até como eu já falei no próprio livro, né, escrevi no livro assim, se a gente fizer essa mesma pergunta que você fez a um psicólogo, ele vai dizer assim, olha, isso é traumas da infância, complexos de inferioridade, sentimento de abandono. Se a gente perguntar ao neurologista, ele vai dizer, olha, isso aí é um déficit da química cerebral. Se a gente perguntar ao psiquiatra, né, o que seria o problema da drogadição, ele diria, olha, transtorno de ansiedade, depressão, não é?
nós não vamos perguntar nada aos pais, né, aos avós, que ficam lá no cantinho da casa, aquela coisa assim. Se perguntarmos aos avós, eles vão dizer: ah, meu filho, isso é falta de Deus. Então você vai notar que é o seguinte, Nelson, podemos perguntar quais, né, destas questões, quais dessas respostas seria mais indicada ou mais correta? Seria desconfortável se a gente disser que todas estão corretas? Todas, de fato, estão corretas, porque cada um dessas pessoas que foram chamadas a opinar quanto à questão da drogadição, a sua origem, a sua causa, cada uma teve um olhar. E se perguntar ao espírita, não é, vai dizer: não, isso é obsessão. Não é? De modo que a gente completa um quadro, um panorama muito grande, que cada qual tem o seu olhar. E, Nelson, e se nós não tratarmos o ser humano na sua totalidade, nós não conseguimos êxito, sucesso no tratamento da drogadição. Então, por isso que não há um tratamento padrão. Como alguém que tem o diabetes, tem lá o tratamento padrão indicado para essa enfermidade. Mas a drogadição, ela está instalada nos transtornos do espírito, no transtorno da alma. E por isso merece uma abordagem caso a caso. Aí no caso, Wilson, já vem o espírito reencarna já com uma certa predisposição, nem todos os casos ou alguns casos sim? Veja bem, primeiro vamos partir aquele método cartesiano que o Allan Kardec gostava de usar, partir do que é conhecido para o provável, não é isso? Então, o que as pesquisas científicas indicam, né, a Universidade Federal de São Paulo, especialmente, que é centro de referência nessas pesquisas, indica que 80% das pessoas dependentes de álcool, tabaco e as drogas ilícitas, elas apresentam um ou mais transtorno emocional, ou transtorno chamado de ansiedade ou depressão. E cada qual tem suas variantes aí. E desse modo, nós vemos que é muito grande, então, o número de pessoas que consomem drogas devido a esses problemas. Logo, se a gente é levado a concluir que as pessoas estão consumindo drogas para aliviar sintomas desses transtornos. Sejam sintomas de ansiedade, de depressão, medo, raiva, timidez. Então são várias emoções que fluem dos centros da alma e desaguam no nosso cérebro físico, no cérebro orgânico. E nas lições do psiquiatra Dr. Jorge Andréa, do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, espírita, né, com obras extraordinárias a respeito da temática do espírito e dos deságues, das energias que vertem dos centros do espírito nesses deságues. Então são situações de que as nossas vivências passadas, elas têm traços de coisas muito boas, mas também tem traços daquilo que não foi bom. A maioria. Você há de recordar o seguinte, a questão da reencarnação é muito intrigante, porque nós esquecemos os fatos históricos, onde vivemos, como vivemos. Há um apagão desses registros na vida atual, na consciência atual. Porém, a reencarnação, Nelson, ela não apaga os registros emocionais. Quantos de nós podemos sentir medo de algo que não tem nenhuma ameaça externa? Ou melancolia de algo que você não consegue lembrar, mas tem um sentimento. Então, há inquietações que emergem, sabe, exatamente desses arquivos do espírito e vão desaguando na consciência do indivíduo, em forma de inquietações e de emoções. Até mesmo a sensação de poder, de controle, não é? Que algumas pessoas podem ter, não é?
Então, vários tipos de emoções vão fluindo e o indivíduo vai repetindo, muitas vezes, os modelos que ele viveu no passado. Por isso que é muito interessante aquela fala do Emmanuel, em que nós vivemos muitas vezes ciclos reencarnatórios, às vezes de baixo teor vibratório. Porque, na verdade, o que acontece? Em termos de espírito, a nossa consciência é a nossa existência atual. Mas quantos desejos, quantas vontades que elas emergem do inconsciente, e como nós temos uma meta chamada reforma íntima, nós estamos trabalhando. Muitas vezes temos uma vontade ou um desejo que já consideramos impróprio. Mas nossa consciência diz, não, isso não deve, não devo. No entanto, são instintos ali que estão represados dos nossos arquivos do passado e desejam ser reeditados na vida presente. Então você vai fazendo uma censura dessas emoções, destes desejos. Mas dependendo da força psíquica, da força espiritual, da energética que eclode do centro da alma e deságua no cérebro, muitas vezes a consciência se cansa. Ela entra num processo de fadiga e diz dali a pouco, não, eu preciso realizar tal comportamento. Embora eu já julgo impróprio e não devo, etc., mas o indivíduo, ele entra nesse processo. É o que o Freud tem dito como luta intrapsíquica, luta intrapsíquica, ou seja, luta interna da alma. Joana de Ângeles, ela mais abrangente, diz o seguinte, que todo ser humano, ele tem consigo conflitos psicológicos e nenhum de nós estamos em regime de exceção. Portanto, a reencarnação, ela surge mesmo como uma espécie de psicanálise de Deus. Pela consciência atual, representa a minha existência do hoje, mas os instintos, aquilo que eclode em formas de desejos, vontades, que querem se repetir e que nós já estamos aprendendo que são impróprios e que devemos evitar determinados comportamentos, há então uma luta. Mas vem a doutrina espírita, vem o Evangelho, o homem de bem, que mostra um futuro diferente, realização de bom comportamento. Então nós temos 3 instâncias. Então a energética do espírito, Nelson, uma hora joga na consciência, e que no nosso cérebro físico está exatamente na fronte, exatamente no lobo frontal. É aqui que a gente faz os nossos cálculos, aqui que nós planejamos o futuro, no aspecto materializado da alma humana. Então, nesse sentido, a alma, o espírito, por assim dizer, ele transita a sua energética nos arquivos profundos dela própria. Outra hora ela está na consciência da vida atual, outra hora nós estamos projetando no futuro. Então o espírito ele vai passando e exercendo esses 3 tempos. Nós temos em nós, então, André Luiz que diz essas lições, o presente, o passado e o futuro. E André Luiz, desdobrando essa questão, ele analisa ainda que todas as vezes que nós cuidamos do passado, tornamos ele presente. E o instinto é isso. Todas as vezes que nós deixarmos uma vontade que já é considerada imprópria por nós, ela eclodir, ela vira presente. Ela se reedita na vida atual. Aquilo que estava lá guardado no arquivo, nos porões da alma, nos arquivos da alma, e você deixa isso irradiar, e aquilo que quer se materializar na vida, não é? Isso então vai acontecer. Só para concluir esse raciocínio, isso é um esquema do funcionamento padrão do ser humano, e quanto mais a nossa vivência no cotidiano se aproximar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente conhece e já vivencia, que ocorre? Menos conflito a gente tem. Você entendeu? Então, por isso que a oportunidade de a gente ser o mais autêntico possível, menos conflito a gente vai ter. Porque já temos uma vivência interna.
Desse modo, a gente pode concluir que nós temos uma vida interna que é nossa. Quantas pessoas nós temos pensamentos, desejos, vontades que nós não comunicamos aos outros, que são coisas pessoais, particulares. Então nós temos uma vida de inter-relação pessoal com a nossa família, com a nossa comunidade, né? Mas também nós temos uma vida interna. Quanto mais tranquila for essa vida interna, mais eu estou disponível para as pessoas. Quanto mais conflitado for o meu mundo interno, eu tenho que ficar aqui lutando com os meus leões e eu não percebo o que está ao meu entorno. Então, às vezes nós vemos assim, uma pessoa quietinha e tal, muito calada. Nossa, a pessoa é muito quieta. Ela está conversando muito alto com ela própria. Muitas vezes nós vemos na casa espírita frequentadores que chegam e sentam, às vezes no último banco ali, quietinho, ele não faz uma interação social se a gente não for lá envolvê-lo, tal. Então, essas pessoas precisam ser descobertas, precisam ser abordadas, porque elas não estão comunicando os conflitos que elas têm, porque muitas vezes são dores da alma que são indizíveis ou inauditas, que ela não deseja comunicar, seja porque preconceito pessoal, seja porque é muito duro para o indivíduo. Mas não importa o conflito humano, todos eles continuam sendo humanos. Não importa o conflito psicológico, melhor dizendo, porque todos eles são conflitos humanos, Nelson. Então nós falamos mais ou menos do padrão, não é, do ser humano em que nós estamos vivendo. E então é muito comum na nossa vivência, às vezes você ter, como que se diz, comportamentos onde você pode ser agressivo, você pode não ser verdadeiro, onde você pode não ser indiferente às pessoas, ou você pode até mesmo sentir medo. Então há muitas. Outra hora você tem um desejo de mostrar que você é muito competente, outra hora você vai falhar. Então o ser humano ele tem esses altos e baixos que são manifestações da alma. Só que esses comportamentos, eles são, como é que chama? Temporários. De quando em quando as pessoas podem agir assim, e nós agimos assim. Depois nós nos arrependemos, modificamos o comportamento, ou pedimos desculpas, etc. Estamos falando um pouco da personalidade humana. Agora, há pessoas, Nelson, em que estas inquietações, elas são duradouras, elas são permanentes, e elas passam a funcionar com dificuldade, com ela própria, com os outros e com o meio em que ela vive. São pessoas que têm dificuldade de entrosar na escola, no trabalho, na casa espírita, têm dificuldades de relacionamento. No entanto, são pessoas, e isso é a própria ciência que relaciona, são pessoas, Nelson, que têm inteligência acima da média, se assim a gente pode dizer, criatividade em comum e afetuosidade. Então, as pessoas com estas características, que a gente pode chamar de transtornos do espírito, mas que a psiquiatria coloca como transtorno de ansiedade e faz uma subdivisão, o transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, déficit de atenção e hiperatividade, e a depressão propriamente dita. São nomenclaturas que a psiquiatria adota justamente para qualificar e identificar dentro da ciência do mundo os vários níveis desses transtornos que é do espírito. Que um dia, em algum lugar do passado, não é isso? Passou por algum fato, um fato muito contundente, que marcou emocionalmente a alma. Mas vem a reencarnação e apaga o fato, mas não apaga a emoção. No subconsciente. Exatamente, está ali presente. Está ali presente e irradiando a sua energética para a consciência atual. Que dizer, Nelson, das nossas crianças de 7, 8 anos que estão aí com síndrome do pânico,
com crise de agressividade, quebrando as coisas dentro de casa, machucando o irmão, déficit de atenção, que é uma coisa que está assustando, né, os pais, os educadores, a dificuldade da aprendizagem. Quantas crianças que estão desafiando a psiquiatria, porque o menino é violento, então tem como é que chama, diagnóstico de transtorno de esquizofrenia, mas coloca as medicações e não dá certo, não é? Então, na verdade, a abordagem é do espírito, que é eterno e imortal, e a reencarnação surge como uma drenagem, uma oportunidade de drenagem dessa energia que está enquistada na alma. E nesse sentido, ela vai fazendo o deságue, não é, no indivíduo, de acordo com a intensidade, a gravidade do seu comprometimento. Por isso que a casa espírita, ela precisa de ter uma amplitude nessa abordagem da dependência de drogas, porque são pessoas que apresentam tais transtornos, vamos falar transtornos do espírito, da alma. Você vê que ainda nós não falamos do processo obsessivo, nós estamos falando do indivíduo. Então, daquilo que é concreto naquele momento, e depois nós vamos falar da obsessão. É claro que não dá para fazer um corte e traçar uma fronteira, né? Aqui é o indivíduo, aqui é um processo obsessivo. Nós vivemos numa sociedade espiritual, onde as relações com os espíritos são constantes, onde a permuta de fluidos nossos com os espíritos, com 12 espíritos, com o meio espiritual, é constante. Então não há como fazer uma divisão disso. Então esse olhar de totalidade é que vai nos ajudar, primeiro, a socorrer o indivíduo na sua própria necessidade. Então, na razão direta, Nelson, que a gente ouve, abre um processo de escuta no atendimento fraterno, que é, na verdade, algo muito especial que as casas espíritas oferecem, que é um serviço. Isso é um serviço não só de escuta de espiritualidade, mas acaba sendo um serviço de saúde. Um serviço de saúde, porque esses transtornos ganharam uma atenção da Organização Mundial de Saúde muito grande, porque aumentou muito o chamado transtorno da personalidade nas suas mais diversas manifestações, que são manifestações do espírito imortal. E a doutrina espírita, por ter um olhar do espírito eterno e imortal e ter um olhar da reencarnação, consegue fazer um diagnóstico muito profundo a partir do indivíduo, das suas necessidades pessoais. E a partir daí, desse jeito de chamar o indivíduo para que ele se conheça, porque é importante dizer isso, as pessoas podem sentir medo, agressividade e tantos outros desconfortos emocionais, mas muitas vezes ela não sabe dizer que ela está sentindo isso. Ela só diz que, não sei, eu não estou me sentindo bem. Eu tenho uma coisa que eu não sei o que é. As pessoas têm dificuldade de dar nomes à emoção, porque realmente E às vezes tem vergonha de falar também, né? Sim. Especialmente o transtorno obsessivo compulsivo, Nelson, que é algo bastante, que a ciência fala de 5 a 10% da população sofre de transtorno obsessivo compulsivo. São transtornos em que o indivíduo tem ideias que algo de grave vai acontecer, que uma tragédia está para acontecer. Ele confere várias vezes uma porta, se ela está fechada ou não. Tem uma preocupação obsessiva com... nas grandes metrópoles, né, principalmente. Não, sim, o ambiente hostil, isso tende a agravar. Todo o ambiente mais conturbado, mais hostil, perturba a mente, não é, na verdade?
Mas, então, outras vezes são também transtornos, desejos sexuais impróprios, hiperatividade sexual. No transtorno bipolar, na fase maníaca, por exemplo, tem uma das características da sintomatologia apresentada pela psiquiatria é a hiperatividade sexual. Então, os indivíduos têm dificuldade de relatar esses desconfortos, não é? E, obviamente, como não dá para separar isso tudo de um processo obsessivo, não é? Pela lei de afinidades, não é? Que é uma lei universal, em que os afins se atraem, os pensamentos afins, as emoções afins e comportamentos afins, isso obviamente faz uma rede, não é? Para processos obsessivos que vão se instalando gradualmente ao longo da vida. Desse modo, a dependência de drogas, Nelson, surge nesse panorama, não é? Em que as pessoas acabam acidentalmente, muitas vezes, ou por curiosidade, experimentando as drogas e vão ficar dependentes. É muito triste dizer isso. A probabilidade de ficar dependentes é muito alta das pessoas que apresentam esses transtornos. Porque isso é tão curioso, Nelson, que mais recentemente a neurobiologia ela tem identificado esses transtornos com a deficiência da produção bioquímica do cérebro. E então tem muitas moléculas, por exemplo, de dopamina, ela é muito importante nos processos de concentração e de atenção. Nesse momento que nós estamos conversando, procurando fazer uma abordagem e tem uma meta de fazer a divulgação desse tema, nós estamos usando muito a nossa parte frontal e consumindo dopamina. Se nós tivermos um déficit dessa substância, nós teremos dificuldades de ter concentração e de manter a atenção em níveis adequados para que a gente não perca o objetivo desse encontro. Serotonina. Serotonina é uma substância bioquímica que é produzida somente à noite e quando nós dormimos. Se dormimos de dia, ela não vai ser produzida. Então, aí explica a irritabilidade que se tem quando não dorme ou muda a rotina do sono. E a serotonina é o quê? É uma substância que nos ajuda a acalmar, a ficar tranquilos. Mas a prece, a oração, a reflexão, o encontro com pessoas afáveis, uma boa conversa, uma boa leitura, também produz essa substância. Então o nosso cérebro, realmente ele é ético. Porque por mais que a neurociência investiga, ainda não conseguiu expulsar Deus do cérebro. Então você veja bem que de repente nós materializamos, nossa, nós estamos falando que a calma tem uma molécula, nós estamos falando de biologia. Então, sim, há um marco biológico nas emoções humanas. A alegria, a tristeza, o êxtase sexual, todas essas emoções humanas, elas são produzidas bioquimicamente pelo cérebro. Então poderíamos dizer, então é uma fatalidade. Se alguém receber um cérebro que não produz adequadamente isso, ele terá deficiências das suas emoções, terá transtornos, este ou aquele. Não é? No entanto, a gente, com a visão que o Espiritismo nos enseja, em que o deságue, né, do perispírito, que nós, nas lições magnas de André Luiz, descreve o cérebro perispiritual, aliás, todo o corpo humano, com todas as particularidades do corpo físico. Então, na verdade, quando, por alguma razão, nós descuidamos de condutas e de comportamentos, seja agora, seja no passado, nós destrambelhamos ou interferimos no funcionamento adequado da nossa energética espiritual. E na hora de compor o novo corpo físico, a matriz, ela está deficitária por uma energética, uma vibração perturbada, ela vai ter uma formação também perturbada. Então, o que acontece? Na razão direta, em que o espírito avança, se reeduca
e vai trabalhando, a sua energética da alma também vai melhorando, e esses transtornos, assim classificados pela psiquiatria, e esses transtornos emocionais, que a gente sabe que parte dele é do próprio espírito, ele pode ser atenuado. Porque se da alma emerge uma energia perturbada e deságua no cérebro de maneira perturbadora, não conseguindo produzir adequadamente essas substâncias químicas. Aquele exemplo que a Kardec fala do piano, né? O piano, ele não vai tocar sozinho, mas precisa do pianista. Então o piano não é inteligente, o que é inteligente é o pianista. O cérebro nosso, ele não é a mesma coisa. E é tão curioso essa questão que a gente está conversando, que um grupo de neurocientistas da Índia e dos Estados Unidos, eles falam assim, que está na hora da neurociência começar a ouvir, eles chamam de filosofias orientais, eles não falaram de espiritismo, as filosofias orientais no sentido de que a consciência humana é extracerebral. Então essa é uma teoria de probabilidade da própria neurociência, de que coloca a consciência humana como algo, entre aspas, anormal, porque nenhuma é igual a outra. Você sabe que em ciência descobre-se um padrão e depois compara com o padrão. Se não bate com o padrão, então tem alguma anomalia. Mas como até hoje não achou nenhuma consciência igual e não se consegue identificar no cérebro, Nelson, onde nasce o pensamento. Mapeia-se as atividades cerebrais, as atividades que o pensamento produz na rede de neurônios do cérebro, mas não consegue identificar o ponto, o nascedouro, a origem do pensamento. Por isso, recordando Kardec, que é o espírito quem pensa, não é isso? Não vai encontrar no cérebro. E daí, recorrendo à teoria de probabilidades do neurocientista, que acabamos de dizer, em que provavelmente a consciência é extracerebral. Então nós temos o espírito irradiando suas potencialidades, suas aquisições e também suas deficiências. Não é isso? E na razão direta que haja, como é que chama? Emoções perturbadas que nos prejudicam a maneira de estudar, a nossa escolarização, relacionamento social, relacionamento conjugal, o relacionamento no ambiente de trabalho, nos ambientes também da nossa casa espírita. Quando pessoas elas têm essa dificuldade de relacionamento, nós estamos fazendo uma leitura que ela tem um conflito interior muito acentuado e ela não está conseguindo ter uma leitura da realidade. Então, a pessoa adota crenças pessoais. Por exemplo, se eu achar que você não gosta de mim, eu posso achar que você não gosta de mim. E daí eu vou se encontrar você, eu vou ser indiferente, eu vou evitar, eu vou adotar uma postura de evitação. Né? Então, uma crença de eu achar que você não gosta de mim, eu vou evitar. Vai me levar a um sentimento, a um comportamento de isolamento. Se eu adotar uma crença diferente, não, o Nelson é uma pessoa como outra, e é um amigo, eu posso conversar com ele, estabelecer uma amizade e analisar objetivamente, quais suas relações, seu nível de atenção para comigo, etc. Então, na verdade, nós somos, entre aspas, viciados em alguns transtornos do pensamento, porque tudo começa aí. Né? André Luiz tem asseverado, né, que o pensamento é a base de tudo. E então, Nelson, eu nesses 23 anos trabalhando na Casa do Caminho Ave Cristo, eu não encontrei ninguém que tenha usado drogas assim por prazer. Eu vejo e constato que as pessoas estão consumindo drogas para aliviar sintomas, desconfortos espirituais, desconfortos psíquicos, desconfortos emocionais decorrentes desses transtornos. São transtornos da alma
em que nós estamos aqui, no âmbito da doutrina espírita, explicável pela lei da reencarnação, e ao mesmo tempo isso não corresponde a uma fatalidade, porque se o espírito irradia todas essas emoções acentuadas de traços, de inquietação, nós podemos transformar essa realidade. Isso que é maravilhoso. Porque Jesus recomendou tanto a necessidade de seja o seu dizer sim, sim, não, não. Ou seja, você assumir um controle objetivo da sua vontade, do seu desejo, tomar posse de si mesmo. Não é? E o princípio da fraternidade, o princípio de se colocar no lugar do outro, que resume a lei de amor, tudo isso ajuda a que a gente mande respostas. Da vida do exterior, você manda a resposta para a sua vida interior, para a sua vida íntima, que transforma, que modifica. Não é? Então há toda uma possibilidade rica de mudança por meio das nossas crenças, sobretudo por meio do nosso comportamento. Muito bem. Diante de tudo isso que você disse, eu estive aqui pensando, né? O consumo exagerado, né? Os jovens principalmente caindo no mundo das drogas ilícitas, vamos dizer das drogas ilícitas, né? Então, há décadas atrás, porque a gente sabe, né, que o espírito fica, às vezes, muitas décadas, às vezes séculos, né, na erraticidade, né, para poder reencarnar. Esses espíritos, muitos provavelmente, lá na encarnação passada, usavam muito álcool, porque o álcool é bem mais antigo, né, o vício do álcool é muito mais antigo. E depois chega nessa reencarnação trazendo aquela bagagem, aquele problema com o álcool da reencarnação passada, tem uma probabilidade nessa de procurar essas drogas mais modernas, vamos dizer assim, Dr. Wilson? A gente não pode, às vezes, criar nenhum tipo de regra, né? Porque o espírito é algo extremamente complexo, né? O que nos consola essa complexidade é porque Deus é mais complexo que a gente, não é isso? Na verdade, uma vez que as tendências, né? Como explicar as tendências de uma criança à violência, à agressividade, ou mesmo do jovenzinho, né? Em que ele pode se inclinar a algum tipo de vício, mesmo da bebida alcoólica, do tabagismo, etc. Provavelmente ele teve contato, né? Quando isso é manifesto na idade infantil, de onde ele trouxe tudo isso, se ele não viveu num ambiente promíscuo, não é? Uma criança que tem agressividade e que ela vive num ambiente de cuidados. Quantas crianças nós conhecemos que têm uma proteção no ambiente, que os pais são presentes, mas elas apresentam comportamentos muito hostis e dão problemas na escola, e aí está levando já para o psiquiatra. Então são questões que revertem, né, que nos remetem, obviamente, a um passado espiritual. Então, nesse sentido, o indivíduo ele entra nas correntes sociais, não é? Nas correntes sociais, e a droga, lamentavelmente, ela está muito socializada, especialmente a bebida alcoólica, o tabagismo, e aí por aí vai as drogas ilícitas também. Isso também ajuda, viu, Nelson, a explicar que a maioria das pessoas que bebem álcool, elas não se tornam alcoólatras, elas não são bebedores inveterados. Poderão se tornar bebedores ao longo da vida e ter problemas no cérebro, no fígado, no estômago, porque o álcool faz mal para a saúde. Então, essas pessoas, a maioria bebe ali numa determinada ocasião ou numa festa e depois, entre aspas, sabem o momento de parar. Não é isso que a gente ouve. Outras vezes nós vemos jovens de 20 anos que se tornaram bebedores inveterados, são alcoólatras aos 20 anos. Então, como explicar que um controla e o outro não controla? Agora, se nós fizermos esta leitura de totalidade do ser humano, do espírito, aí nós vamos observar exatamente isso. Deixa eu só uma particularidadezinha aqui. Eu tenho experiência própria, que alguns amigos que serviram o tiro de guerra comigo, olha só o tempo que faz, hein?
que serviram tiro de guerra comigo já desencarnaram por causa de bebida alcoólica. Então, você veja que então essas pessoas, vamos começar da parte física, provavelmente tinham transtornos, que na parte bioquímica tinha déficit ou de dopamina ou de serotonina, e que o desconforto mental, que às vezes pode até representar um cansaço, uma fadiga cerebral, porque o espírito não produz as substâncias químicas adequadas. Então, acidentalmente, numa roda de amigos em que as pessoas estavam experimentando o álcool, para ele o efeito foi diferente. Para ele o efeito de uma bebida aliviou sintomas daquilo que ele já estava sentindo. Então o sujeito vai dizer, espera aí, isso aqui é bom, eu gostei, eu quero mais. E aí o cérebro vai se acostumar, não é? Porque a bebida alcoólica, o tabaco e as moléculas das drogas ilícitas, elas interferem naquilo que se sente, né? Interferem nas emoções. E o indivíduo passa a criar uma dependência, porque aquilo aliviou as suas tensões internas, seja traços de depressão ou de ansiedade. Nelson, quando fazemos entrevista com jovens na Vicristo, e tem lá na relação, na ficha de cadastro deles, a dependência da maconha, por exemplo. Aí nós perguntamos, por que você usa maconha? A resposta sempre é a mesma, porque me acalma. E quando eles começam a usar a cocaína, o crack, então eles usam a cocaína e o crack por serem drogas bastante excitantes. É mais forte do que a maconha. Sim, muito mais forte. Elas são excitantes do sistema nervoso central. O batimento cardíaco acelera, a pulsação, portanto, a respiração acelera. E para inibir esta euforia, não é? Que pode até mesmo chegar numa uma parada cardiorrespiratória, alguma coisa assim, eles usam a maconha para acalmar. Outra hora, se eles estão depressivos, usam cocaína para ficar alegre ou para ficar estimulados. Então, na verdade, se não se entender esse mecanismo da droga, fica difícil de propor o tratamento. Quando você diz cocaína, inclui o crack também? Isso, o crack apenas modifica assim, o jeito de consumo, mas as substâncias químicas são semelhantes. Não é? Muito bem, e as pessoas que vão lá na Ave Cristo, que se recuperam e tal, e depois tem aquela recaída, como é que é o processo, como é que é o trabalho que tem que ser feito? É da mesma forma como se estivesse iniciando o tratamento que vocês fizeram algum tempo atrás, ou é de uma forma diferente o processo? Nelson, o tratamento ele é exitoso. Primeiro, a dependência de drogas tem jeito, é possível tratar, e o sucesso no tratamento está no sentido de que a gente possa exatamente verificar o que levou o indivíduo à dependência. Você entendeu? Aí, se tiver esses transtornos, tem que cuidar desses transtornos. Se forem, a primeira coisa, obviamente, é buscar a terapia espírita, fluidoterapia, os processos de terapia desobsessiva, orientação, motivação do tratamento, mas quando os sintomas são mais intensos, aí precisa medicalizar. Entendeu? O senhor diz, em relação ao levar no centro e tal, né? Se a família for de uma outra religião, também leva lá na igreja também, né? Eles ajudam também e muito, né? Veja bem, as igrejas, elas surgem como verdadeiros pronto-socorros, porque é aquilo que eu disse, a família busca o religioso, é o padre, é o pastor, é o dirigente espírita, é o atendimento fraterno da casa espírita. Então as pessoas dentro desse nicho social, elas vão buscando ajuda. E recaída é um processo apenas, como você disse, um processo do tratamento, onde a pessoa estava indo bem, dali a pouco ela dá uma vacilada e aí vem a vontade. Na razão direta que não está firme a consciência e que ela não está ocupando de atividades e
de coisas saudáveis, o inconsciente vai ser mais forte. A vontade, o desejo vem mais forte. Tem um filósofo italiano que ele diz o seguinte, que nós não escolhemos os nossos desejos, que nós não escolhemos as nossas vontades, mas nós podemos escolher a maneira pela qual nós podemos lidar com eles. E isso o Espiritismo nos ajuda muito, não é? No sentido de que as más tendências, como é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, as más tendências, elas podem ser inibidas com comportamentos saudáveis, não é? Com comportamentos saudáveis, com espiritualização e com a modificação do nosso pensamento. Tudo está em cima do pensamento. Nós precisamos rever mesmo nosso processo de conhecer, de cognição, de pensar, porque quando pensamos, se eu pensar que você não gosta de mim, eu vou me isolar de você. E às vezes nós adotamos isso. Se eu achar que você é uma pessoa como as outras que eu posso fazer amizade, eu vou me aproximar de você sem reservas, sem prevenção. Se eu tiver certeza que você gosta de mim, vai estabelecer uma conexão incrível de amizade, de fraternidade, como nós somos amigos. Mas se a gente, de acordo com aquilo que nós pensamos, nós sentimos e depois nos comportamos, né? Então é esse processo que é criativo, é um processo criativo da alma humana no corpo e na sua interação social, familiar e religiosa. Muito bem, quanto à obsessão, no caso uma criatura que é usuária de droga e tal, a probabilidade é muito grande de um espírito que passou por esses problemas também, o espírito de um jovem, por exemplo, um jovem que desencarnou com esse problema, de encostar nesse jovem encarnado e assim ser tipo de um vampirismo, e aumentando inclusive a vontade, a necessidade dele de usar a droga? Você veja bem que a consciência, o espírito estando no corpo, ele pensa, sente, tem os seus desejos, suas rotinas, e tem o seu padrão de pensar, tem um padrão de sentir e tem um padrão de comportamento. Somando tudo isso, estamos falando da personalidade de cada um. O espírito fora do corpo mantém esse padrão de sentimento, de pensamento e também de comportamento, com suas tendências. E assim como na vida social nós buscamos os afins, de acordo com aquilo que é a nossa filosofia, o espírito vai fazer a mesma coisa. Então nós estamos falando de uma sociedade que está aqui junto conosco, não é? E que atua intermitentemente em nosso pensamento, em nossas emoções e influencia poderosamente no nosso comportamento, independente dos traços daquilo que nós estamos pensando ou realizando. A corrente do bem. A corrente do bem também é a mesma coisa. Tá? Toda vez que nós levamos a mão para socorrer alguém, nós vamos estar sempre acompanhados de forças desta sociedade de espíritos amigos, instrutores da humanidade, que querem nos ajudar. Agora, a grande massa humana que desencarna todos os dias, nós ainda não estamos aprendendo o idioma de Deus, o idioma divino, que é a questão do amor, de uma convivência saudável. Nós estamos com dificuldades ainda. Nós estamos num processo evolutivo ainda lento. Então, desencarnamos mal, não é isso? E nós temos que não há uma alteração comportamental ou de pensamento porque estamos fora do corpo. Não é isso? É a vestimenta, o corpo é a vestimenta. Uma vez fora do corpo, a nossa identidade é 100% o que fomos. Acrescida da surpresa, né, de estar fora do corpo e que representa tudo isso. Então, nesse sentido, onde estão esses jovens que desencarnaram com necessidade de usar drogas, com necessidade do álcool, do tabaco, da cocaína, da maconha? Onde estão esses jovens? A não ser aqui conosco. E buscando as pessoas onde elas manipulam essas substâncias, onde elas consomem essa substância, para, naquele quadro descrito por André Luiz,
fazer aquela acoplagem fluídica. Nessa convivência energética, elas também estão consumindo, não é, as moléculas que evolam, seja no cálice de bebida, seja na fumaça de tabaco ou de uma maconha. As moléculas são voláteis e elas estão como é que chama, evaporando, estão suspensas, e eles estão aproveitando isso, não é? Então, nós convivemos diuturnamente com uma sociedade espiritual que está ao nosso entorno. É por isso que não dá para separar exatamente os transtornos que as pessoas carregam também com os processos obsessivos. Porém, é sempre cauteloso a gente partir do indivíduo, ajudando que ele se conheça um pouco, e se há essa questão dos transtornos, que ele possa procurar um especialista, um médico, um psiquiatra de preferência, para ajudar o indivíduo a se entender. Porque a partir do momento que ele vai se entendendo, vai se conhecendo, ele vai adotando práticas de como lidar com os seus conflitos. E a doutrina espírita, ela oferece uma psicoterapia permanente do vir a ser melhor, de investir, de acreditar, de realizar o bem, o exercício do bem, né? Ele produz energias saudáveis que modificam a vibração espiritual. E isso resulta em saúde mental. A psiquiatria tem afirmado categoricamente que a fé representa saúde mental, que a fé e o exercício da espiritualidade contribui para a saúde mental, né? Então, isso estão nos manuais de psiquiatria atuais, né? Então, dentro da casa espírita, nós precisamos agregar também esta avaliação da psiquiatria, que coloca esses transtornos com essas nomenclaturas que a gente já vai, parece que se familiarizando nas abordagens, no atendimento fraterno, no sentido que a gente possa orientar melhor, não é? E perceber quando esses fenômenos são intensos e que está comprometendo o funcionamento da pessoa na questão do relacionamento, seja conjugal, familiar, no trabalho, na vida social do indivíduo. A gente precisa encaminhar também, além do tratamento espiritual, encaminhar para uma avaliação médica, que aí nós estamos tratando o indivíduo na totalidade, porque há medicações que ajudam a reduzir a angústia, sofrimento, de maneira mais imediata, até que a longo prazo ou médio prazo, ela vá devagar mudando os seus hábitos, vai tendo mais força para ficar mais comprometida com a meta de sua reabilitação, de sua transformação pessoal. Bem, para concluir as minhas perguntas, no caso lá na Casa do Caminho Ave Cristo, onde você dirige, você fundou e é dirigente, vocês fazem todo esse trabalho da parte material e também tem assim, palestras com cunho espiritual, né, aos internos e aplicação de passes, né, dessa forma que funciona? Exato, Nelson. Na comunidade terapêutica Ave Cristo, a gente recebe as pessoas ali para tratamento. Então, nós começamos daquilo que é concreto e vai até a espiritualidade. 99% das pessoas que nos buscam são dependentes do crack. E as 2 primeiras semanas sem a droga é muito difícil para o indivíduo. As reações da crise de abstinência são muito graves, muito desconfortáveis. Há muita tristeza, muita depressão em alguns, ou muita ansiedade nos outros. Cada um reage de uma maneira diferente por conta dos seus transtornos pessoais. Então, pelo menos 60% que ingressam na casa, eles entram tomando remédio, porque todos passam por uma avaliação psiquiátrica antes, porque é uma regra da Anvisa para a comunidade terapêutica. Então, passada pela avaliação psiquiátrica, pelo menos 60%, como eu disse, toma medicações para dar uma reduzida na ansiedade. Alguns, Nelson, têm tanta ansiedade e tanta agitação psicomotora que é percebida desde a entrevista. Então, essas pessoas são recomendadas a passar um período de uma internação hospitalar, né? Aí ela vai procurar um ambulatório de saúde mental, os CAPs AD,
e aí eles fazem o encaminhamento. Aí depois de 2 semanas, eles estão mais tranquilos, estão mais estabilizados emocionalmente e começa o tratamento. Agora o tratamento, uma vez dentro da casa, nós temos lá abordagens de uma psicóloga que vai ajudar o indivíduo a fazer aquela autocompreensão. E a comunidade terapêutica tem um fenômeno curioso, que nós vemos o indivíduo como ele funciona na hora da prece, como ele funciona no refeitório, como ele funciona na interação com os demais alunos, como ele funciona numa tarefa específica de um trabalho, de uma terapia ocupacional. Então nós vamos observando, sabe, como ele está se portando, como ele se relaciona, e aí nós vamos fazendo as abordagens, identificando problemas, apresentando correções, motivando sempre, porque é preciso motivar. E ao mesmo tempo, todos os dias, uma palestra do Evangelho, onde sempre teremos um tema comportamental, porque o Evangelho de Jesus representa modelos comportamentais, não é? Então, sempre nós estamos falando de algum comportamento que é recomendado por Jesus e contextualizando na nossa realidade, no cotidiano deles. Afora isso, nós temos as reuniões desobsessivas que acontecem no Centro Espírita na cidade, no Centro de Promoção Humana Vi Cristo. E lá, então, os benfeitores, de acordo com as necessidades, eles vão apresentando os companheiros espirituais desses jovens que buscam tratamento. Então é feito esse trabalho. Uma vez por semana nós temos um médico que faz uma avaliação nessas pessoas. E às vezes é preciso alterar algum tipo de medicação, ou suspender algumas, ou alterar a dose. Então, sempre cuidando, toda vez que alguém apresenta alguma oscilação de humor, a gente já vai ficando atento e tal. E devagar o médico vai suspendendo a medicação e o processo de prece, de fé, a gente faz muitos círculos ali, e de orações, e de conversa, de muita intensidade emocional, porque são jovens, como eu disse, que têm um fator emocional muito aguçado, inteligência ímpar, criatividade, e eles têm muita alegria quando nós apresentamos a doutrina espírita, não é? Dentro da sua filosofia do Evangelho e da sua filosofia imortalista. Porquanto, questões mediúnicas nós não tratamos com eles, até porque essa sensibilidade emocional e o deslocamento do perispírito que as drogas produzem, eles têm uma percepção muito grande do mundo espiritual. Então nós temos que ter muita cautela para não estimular, não é, desenvolvimentos mediúnicos que seriam inoportunos nessa etapa da vida desses jovens. Muito importante. Eu quero agradecer o Wilson Disposte, né? O programa radiofônico A Voz do Espiritismo, e também os amigos da internet, do site avozdoespiritismo.com.br. Eu deixo então os microfones para suas considerações finais, alguma coisa que não perguntei, que você gostaria de colocar, e depois fazer uma prece para a gente de encerramento. Tá ok. Não, Nelson, você é um bom perguntador, e esse assunto aqui, obviamente, nós poderíamos desdobrá-lo por muito tempo, né? Porque comporta muitos detalhes, e nós estamos falando da complexidade humana. Seria uma pretensão, não é? É inaceitável se a gente quisesse esgotar esse assunto, porque é apenas uma abordagem de um projeto, de um programa de experiência que a gente tem a alegria de trabalhar, que é na Ave Cristo. E então nós aprendemos muito com esses jovens aí e ficamos muito comovidos diante da dor humana que representa a drogadição, especialmente por pais, esposas, né, filhos que veem seus pais ali, os jovens, fazendo tratamento, e quanto tempo eles perderam afeto, perderam patrimônio, muitos afrontaram a própria dignidade para obter a droga, outros precisaram cumprir penas em penitenciárias. Então é algo muito triste. Então surge a educação do espírito como um tratamento fundamental. A educação do espírito, que não tem contraindicação em nenhum momento, surge como uma terapia ímpar, e eles vão aderindo com muita alegria
e esperança. E a gente tem notado que na razão direta que eles vão aderindo a esses programas de autoespiritualização, vão o quê? Ampliando a consciência, e essa consciência vai dominando o homem instintivo, as vontades, os desejos, que representam 5 minutos de prazer e depois tantas horas e dias de problemas, não é? Então nós estamos sempre levando para eles como foi o seu tempo antes de entrar aqui na Vicristo. Lembra bem, como está sendo os dias aqui? Apesar de algumas dificuldades que podem surgir na internação, o desejo de voltar para casa, como é que está? Como vai ser daqui para frente? Então a gente sempre chama nessa avaliação que é objetiva, que a gente deve fazer realmente das nossas vidas, como tem sido o nosso passado, como está sendo hoje, e como eu posso fazer para melhorar ou corrigir as minhas deficiências. E então, Nelson, fica aqui mais uma vez o convite, né, para o nosso seminário, no próximo domingo, 8h30 da manhã, né, agora no próximo domingo, dia 7 de setembro, 8h30 da manhã, na Ave Cristo, Rua Ave Cristo 600. E nesses momentos, eu gosto muito de, quando eu faço as minhas palestras, Nelson, de lembrar do Hino às Estrelas, que fala um pouco dessa dor humana e, ao mesmo tempo, remete à obra Ave Cristo, psicografada por Chico Xavier, né, editada por Emmanuel. É uma obra extraordinária que inspirou a gente a essas tarefas, e o próprio Chico, que é um inspirador de todos nós espíritas brasileiros. Então, na obra Ave Cristo tem o Hino às Estrelas, que fora escrito, redigido pelo escravo Basílio, não é, nas Galhas, hoje a França. Olhando a noite escura e as estrelas no céu, saudade de sua terra, e ao mesmo tempo tendo que trabalhar para os romanos, ele dizia o seguinte: estrelas, estrelas ninhos da vida, por entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascidas na eternidade. Sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Senhor, dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo que haja pranto nos sonhos que nos conduz. Proclamando a terra estranha, dominada de tristezas, que em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Senhor, quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prende o coração, acendendo a madrugada nos campos de um novo dia, onde a ventura irradia eterna ressurreição. Senhor, dai consolo ao peregrino, que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado sofredor, templos do sol infinito, descerrai a humanidade, descerrai aos filhos da dor, descerrai aos filhos do amor as bênçãos da divindade e as bênçãos do vosso amor. Ótimo.